Olá, hoje vamos direto ao ponto, mergulhando numa parte fundamental de uma obra que está dando o que falar: o problema dos três corpos de Cixin Liu. Nosso foco vai ser bem específico, a parte 2, três corpos, tá? E a gente vai usar o próprio livro como nosso guia principal. A ideia aqui é desvendar juntos o que rola dentro daquele jogo de realidade virtual, o Três Corpos, que é super intrigante, né? Vamos seguir os passos do Wang Miao lá dentro e tentar sacar o que aquilo tudo revela. Com certeza. E essa parte é crucial mesmo. O jogo Três Corpos, ele não tá ali só de enfeite na trama, sabe? Ele funciona quase como um palco onde conceitos científicos bem complexos e revelações importantes são mostradas de um jeito que você experimenta junto com o personagem. Acho fascinante como essa ficção dentro da ficção acaba nos preparando para a escala do problema real que a história quer discutir. Exato. E tudo começa como? Com o Wang Miao vestindo aquele traje V, né? Que promete uma imersão total, multissensorial mesmo. Ele entra no jogo e a primeira coisa que ele sente é um lugar esquisito. Desolado, frio, uma planície enorme, uma alvorada meio sinistra. Dá pra sentir o desconforto dele logo de cara. Pois é, essa cena inicial já dita o tom. É um mundo de extremos, onde o normal é na verdade o caos. Esse sol que se comporta de forma imprevisível, ou melhor, essa dinâmica dos sóis, né? Isso é a manifestação direta do problema dos três corpos da física. É quase impossível prever a dança gravitacional de três corpos celestes. É instável por natureza. O nome do jogo e do livro já estão gritando isso desde o começo ali dentro. E ele não fica sozinho por muito tempo, né? Logo dá de cara com umas figuras bem peculiares. Estão vestidos com peles de animais, tem umas espadas de bronze, e um deles se apresenta como o Rei Wen de Zhou, uma figura histórica lá da China antiga. O outro é só um seguidor. Mas o que me chamou mais a atenção foi o baú que esse Rei Wen carrega. Ah, sim. A tal da ampulheta super complexa. É uma tentativa, assim, engenhosa, quase desesperada, de medir o tempo e achar algum padrãozinho naquele caos todo. É aí que a gente ouve falar pela primeira vez das eras estáveis e das eras caóticas. São os ciclos que ditam se as civilizações dentro do jogo sobrevivem ou são aniquiladas. Entendi. Uma era estável é tipo um respiro, um tempo para se desenvolver. Já a era caótica, bom, pode vir um frio que congela tudo ou um calor que torra geral a qualquer momento sem aviso. E essa mistura de personagens históricos, de épocas diferentes, tipo o Rei Wen, que viveu muito antes do período dos reinos combatentes que eles mencionam ali. Isso já quebra qualquer lógica histórica que a gente espera, né? O seguidor até comenta que o Rei Wen sobreviveu até agora. Meio sinistro. Exatamente, essa mistura anacrônica, né? Personagens de tempos diferentes convivendo, isso só reforça o quanto aquele ambiente é alienígena, diferente de tudo. As regras do nosso mundo, da nossa história, simplesmente não valem ali. E a ampulheta do Rei Wen vira um símbolo dessa busca sem fim por ordem, por um padrão mínimo que seja. É a luta da inteligência contra um universo que parece totalmente indiferente, governado por esse balé caótico do Souls. Aí a jornada dele continua e o Wang chega numa estrutura enorme, uma pirâmide gigante. Mas o estilo é diferente, ele não reconhece direito, talvez algo meio mesopotâmico. E lá dentro, mais uma figura histórica. Mouzi, o filósofo e cientista. Parece que cada encontro desses é uma tentativa diferente de entender aquele mundo maluco. É isso mesmo. O Mouzi representa uma abordagem mais, talvez mecânica ou filosófica, não sei bem. Ele tem a própria teoria cosmológica dele. Para ele, o universo é tipo uma esfera oca gigante flutuando num mar de fogo eterno. As estrelas seriam só furos nessa esfera. E o Sol, um furo maior, que deixa a luz do fogo entrar. Bem, criativo, né? E o mais doido é que ele não fica só na teoria, ele constrói um modelo físico daquilo. Uma esfera de cobre gigante dentro da pirâmide, cheia de mecanismos para simular o cosmos do jeito que ele imaginou.
Ele acredita que tudo é regido por leis mecânicas, tipo engrenagens funcionando. Me parece uma tentativa quase teimosa de impor ordem onde não tem. É uma ótima observação. É a persistência humana, né? A gente quer modelar, quer encontrar padrões, mesmo quando as premissas estão totalmente furadas. E a solução dele para simular o Sol dentro do modelo sem queimar o observador é genial na ideia. Usar luz fria da bioluminescência de milhares de vagalumes. Mostra a engenhosidade, mas a serviço de uma compreensão ainda limitada do problema real. O interessante é que o Wang pede para usar o telescópio lá no observatório do MOSI. E a descrição que ele faz do Sol do jogo é bem diferente do nosso Sol, né? Fala de um núcleo pequeno, super denso e brilhante, tipo uma pupila, e cercado por camadas mais etéreas, translúcidas. Não é uma bola de fogo uniforme como a gente imagina. Essa descrição visual é outra pista importante que o livro dá. A estrutura estranha do Sol já sugere que as leis que o regem são diferentes. É mais uma dica sutil, apontando para a complexidade gravitacional que manda naquele sistema. E ainda tem as tais estrelas voadoras, que já quebram a ideia de um céu fixo. Tudo ali grita caos e imprevisibilidade. E o MOSI, coitado, apesar de toda a engenhosidade da observação detalhada com o modelo dele, ele falha feio. Ele prevê uma longa era estável, o pessoal todo sai dos abrigos subterrâneos animados, e aí vem a catástrofe. Pois é, a realidade do jogo se impõe de forma brutal. O modelo do MOSI simplesmente não dava conta da dança real dos sóis. A civilização número 137 é varrida do mapa, ou pelo frio extremo quando o Sol se afasta ou some, ou pelo calor incinerador quando um ou mais sóis chegam perto demais. O jogo só anuncia fim da civilização 137. Seco, sem dó. Essa falha dele, depois da tentativa do Rei Wen com a ampulheta, parece que solidifica a mensagem, né? Que abordagens baseadas em ciclos simples, em mecanismos previsíveis, estão fadadas ao fracasso nesse universo. A natureza do problema é mais profunda. Sim, reforça muito essa ideia. O caos ali não é superficial, é parte intrínseca do sistema. Nenhuma teoria simplista consegue capturar a dinâmica real. É uma lição dura, entregue pela extinção de uma civilização inteira dentro do jogo. Uma lição que o Wang Miao está aprendendo na pele, virtualmente falando. Mas o Wang Miao não desiste fácil, né? Essa experiência toda parece que acendeu alguma coisa nele. Ele decide voltar ao jogo, mas com outra postura. Não mais só para observar ou sobreviver, mas para realmente decifrar o enigma por trás do movimento do Sol. E ele escolhe um login muito significativo para essa nova fase: Copérnico. Uma escolha simbólica fortíssima. Assim como o Copérnico da nossa história mudou a visão do cosmos com um modelo heliocêntrico, o Copérnico do Wang Miao está buscando uma revolução ali. Ele quer descobrir a regra fundamental que governa aquele caos todo. A missão agora é entender de verdade. E parece que o próprio jogo responde a essa intenção dele. Ele reaparece, mas o cenário mudou completamente. Agora é outra pirâmide, mas em estilo gótico, lembrando uma catedral. E as figuras lá dentro também são outras. Aristóteles, Galileu, um Papa Gregório, figuras ocidentais. Por que será essa mudança toda? Tem algum significado por trás? É uma pergunta interessante, né? Pode ser que represente uma mudança na abordagem da civilização simulada, saindo das filosofias orientais para tentar métodos ocidentais. Ou talvez o jogo esteja mostrando diferentes estágios do pensamento humano tentando lidar com esses problemas cósmicos supercomplexos. O debate que rola ali dentro reflete tensões históricas reais, tipo a visão do Aristóteles contra a metodologia experimental do Galileu. É um pouco diferente para um problema que continua sendo o mesmo, só que talvez mais profundo. E é nesse palco que o Wang, como Copérnico, finalmente solta a bomba. Depois de pensar em tudo que ele viu, nas falhas das teorias anteriores, talvez usando o conhecimento de física dele do mundo real, ele propõe a teoria radical. Este mundo não tem um sol, tem 3 sóis. E esse é o grande momento de virada nessa parte da história. A explicação do Wang conecta todas as pontas soltas. Os movimentos caóticos são resultado da interação gravitacional totalmente imprevisível desses 3 sóis. É o problema dos 3 corpos, na sua forma mais pura.
Isso explica perfeitamente por que existem as eras estáveis, que são aqueles períodos raros em que o planeta consegue, por sorte, orbitar temporariamente um dos sóis de forma mais estável. Uhum. E explica também as eras caóticas, que é quando a atração dos outros sóis bagunça tudo, causando órbitas malucas, aproximações perigosas ou distanciamentos fatais para o planeta. É a chave que finalmente destranca o mistério do jogo. Finalmente, a conexão direta entre o comportamento maluco do jogo e o problema científico que dá nome ao livro. A regra fundamental do universo simulado é revelada. Mas a reação do pessoal lá dentro não é bem o que a gente esperaria de quem está buscando respostas, né? Longe disso. A reação é imediata e, muito hostil. Acusam ele de heresia, de blasfêmia contra, sei lá, contra o quê? Talvez contra o próprio caos. O Galileu, ironicamente, e o Papa Gregório tratam ele como um louco perigoso por desafiar o caos inexplicável que eles mesmos não conseguem entender. É uma demonstração clara da resistência à mudança de paradigma, mesmo quando a explicação se encaixa perfeitamente nos fatos observados ali no jogo. O Wang ainda tenta argumentar, né? Tipo, calma, gente, é só um jogo. Se não gostaram da ideia, eu saio e volto com outro nome, outro login. Mas aí vem outra camada sinistra do jogo. Sim, aí o Galileu revela que o sistema é mais grudento, digamos. O traje V não só cria a imersão sensorial, ele também escaneia e registra a retina do jogador. Ou seja, a identidade do jogador está vinculada biometricamente àquela conta, àquele personagem. Não dá para simplesmente apagar o histórico e recomeçar anônimo. As ações dentro do jogo têm consequências que persistem, que estão ligadas à pessoa real do lado de fora. Isso muda completamente a perspectiva. De repente, o jogo ganha um peso enorme, muito maior. E a consequência para o Copérnico, por ter descoberto a verdade, é terrível. Ele é condenado como herege e sentenciado à fogueira, ali mesmo, dentro da simulação. É uma cena muito impactante. Ser queimado vivo, mesmo que virtualmente, com a imersão sensorial do traje V, deve ter sido uma experiência pavorosa para o Wang. E essa execução, logo depois dele ter revelado a verdade sobre o universo do jogo, levanta muitas questões, né? Será que é uma metáfora para a supressão histórica de ideias revolucionárias? Ou é um teste do próprio jogo, para ver quem persiste mesmo diante da hostilidade? Ou será que é um mecanismo para proteger os segredos mais profundos da civilização que criou o jogo? A biometria adiciona esse elemento de controle, de que não tem escapatória fácil para as consequências lá dentro. Bom, e assim a gente encerra essa análise da parte 2, 3 corpos. Foi uma viagem e tanto, né? Desde a entrada do Wang no jogo, meio perdido, passando pelas tentativas frustradas de previsão do Rei Wen e do Mozi, a experiência brutal das eras caóticas, até a grande revelação do problema dos 3 corpos e a punição paradoxal por essa descoberta. Foi uma exploração bem densa, sim. O jogo Três Corpos é uma ferramenta narrativa com muitas camadas. Ele funciona como metáfora para a busca humana por ordem no meio do caos, para a vulnerabilidade das civilizações diante de forças cósmicas incontroláveis. E como a gente descobre depois na história, ele é também um filtro, né? Uma ferramenta de recrutamento e talvez até de doutrinação. Ele busca pessoas que não só entendam a física trissolariana, mas que talvez se identifiquem com o dilema daquela civilização alienígena. A jornada do Wang ali é intelectual, com certeza, mas também é profundamente visceral. Então fica a pergunta no ar, né? Se um jogo consegue simular um universo com leis físicas tão diferentes e brutais de um jeito tão convincente, se ele registra dados biométricos e impõe consequências tão extremas, mesmo que virtuais, qual é o limite? Até que ponto a gente pode chamar isso de só um jogo? Onde que termina a simulação e começa algo mais quando as regras são tão fundamentais e o impacto é tão real na mente, na percepção de quem está jogando? É uma questão para a gente continuar pensando enquanto avança na leitura da obra.